pessoal, beleza? Que bom que você está aqui no canal do Ministério Multi. O Multi é um ministério de adolescentes da Primeira Igreja Batista de Marília. O meu nome é Davi Jardim e eu tenho liderado esse ministério junto com a minha esposa, Dona Jamila. Deus tem feito coisas poderosas nas nossas vidas e eu tenho certeza que você é parte disso. Se você é daqui de Marília, mas não é de nenhuma igreja, se você está aqui pela primeira vez, a gente quer te dizer que você é muito bem-vindo. Não deixe de nos procurar, de mandar uma mensagem nas nossas redes sociais para que a gente possa te conhecer melhor. Se você é de alguma outra igreja ou de outra cidade, você também é muito bem-vindo e nós queremos te dizer que nós prezamos muito pela vida em comunidade na igreja local. Então não deixe de participar da sua igreja, de assistir os cultos da sua igreja, de mandar um grande abraço para o seu pastor. Fechado? Tamo junto e que Deus te abençoe. Vamos para a palavra, mano. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Mateus. Livro de Mateus. Você vai abrir no capítulo 8, beleza? Você vai abrir no capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Vamos lá? Olha que legal. Eu não estou conseguindo abrir o meu sermão no iPad. Mas ainda bem que o pastor estudou o sermão, mano. Então eu vou fazer na cabeça aqui, beleza? Pega a minha paradinha aqui. Não, deixa ela fechada aqui, tá bom? Vambora. Olha só, não confie na maçã, viu? Viu o que aconteceu com a Eva? Olha só, presta atenção. Vamos lá. Quem entendeu a piada, entendeu, mano. Quem não entendeu, já era. Mateus capítulo 8. A partir do versículo 5, ok? Vamos lá. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: Eu vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Eu sei disso, porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer, vão, e eles vão. Ou, venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isto, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos, para os quais o reino foi preparado, serão lançados fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: Volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Dá um glória a Deus no seu lugar aí, dá um amém. Essa é a palavra de Deus que ela tem que tocar o seu coração. Esse texto tem que queimar no seu coração, porque esse texto é maravilhoso, ele é lindo demais. Quando eu falei que eu ia pregar hoje sobre o poder da palavra, o pessoal me mandou mensagem e eles falaram assim: é o poder das nossas palavras. Então, aquilo que eu falo surte um efeito. Mas a gente pode falar sobre isso num outro dia, num outro momento. Hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra, sim. Só que não o poder da minha palavra, mas o poder da palavra de Jesus. O poder da palavra de Deus. Nós vamos olhar para esse texto aqui e ver o que esse texto tem para nos ensinar a respeito da palavra de Jesus. Então a primeira coisa que você percebe aqui é que chega um oficial romano, um centurião. Ele chega aqui e ele conversa com Jesus e ele diz que o seu servo está doente. Bom, então para contextualizar o que está acontecendo aqui, o que é um centurião? Centurião é um oficial romano que cuida de um grupo que parte de 60 até 100 soldados, por isso que o nome dele é centurião. Na hierarquia do exército romano, ele tinha um cargo relativamente alto. Acima dele só haviam 5 posições até o general. Então ele era um cara que ele entendia de autoridade. Até porque ele cuidava de um grupo de 100 soldados. E aí ele chega em Jesus. Agora, olha que interessante. Porque ele chega em Jesus e fala: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis.
Naquela época, não tinha a medicina que a gente tem hoje. Não tinha um diagnóstico. Não dá para saber o que esse rapaz tinha. A gente só sabe que ele estava de cama e que ele estava morrendo. Porque não tinha nem antibiótico na época. A pessoa poderia morrer com um corte no pé. Então, as coisas eram completamente diferentes. Tá? E aí ele chega carente de ajuda para Jesus. E ele fala, Jesus, ele está de cama. E aí Jesus diz, olha o que Jesus diz. Jesus diz, eu vou até lá para curá-lo. E aqui está a chave da pregação. Presta atenção, crente. A chave da pregação está no versículo 8. O oficial, porém, respondeu, Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Presta atenção, olha que louco isso aqui. Ele chega até o Senhor Jesus para pedir a cura, mas ele chega com humildade. A primeira coisa que a gente aprende aqui com esse centurião romano é a humildade. Sabe, tá na moda agora, por causa do momento que nós estamos vivendo, todo mundo faz live de oração, todo mundo filma vigília, todo mundo filma tudo, né? E aí tá tudo sendo filmado o tempo todo. E aí, beleza. E eu vejo uma galera fazendo oração, e o pessoal dando umas palavras de comando para Deus, assim. Umas coisas meio sérias. Falando e orando de um jeito como se Deus tivesse a obrigação de fazer aquilo que Ele está pedindo. E, gente, quando nós oramos, nós devemos orar ao Senhor Deus com muita fé, mas com muita humildade. A gente tem que saber quem nós somos e quem Deus é. Ok? E perceba isso, quando o centurião chega para falar com Jesus, ele fala, Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Isso aqui demonstra humildade, demonstra que de alguma forma, esse oficial romano sabia quem Jesus era, e sabia que Deus havia dado autoridade para ele. E aí, ele fala, basta uma ordem sua, e meu servo será curado. Sei disso, porque estou sob a autoridade de meus superiores, e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isto, eles o fazem. O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, Jesus, eu entendo de autoridade, porque eu tenho um nível de autoridade. É isso que ele está falando. Eu possuo um nível de autoridade, porque eu comando parte do exército romano. Uma pequena parte, porque o exército romano era gigante, mas eu comando uma parte. Então eu sei que se eu falar para o soldado, vai, ele vai. E eu sei que se eu falar para o soldado, vem, ele vem. Agora, esse centurião também sabia que a sua autoridade era limitada, porque ele poderia dar ordens para os seus soldados e para os seus escravos, mas ele não poderia dar ordem para uma doença. Ele não poderia dar ordem para um enfermo ser curado. Ele reconhecia, porque ele entendia de autoridade, mas ele reconhecia que a autoridade de Jesus Cristo era muito maior que a dele, e ele entendia de alguma forma que Jesus tinha autoridade para curar. E por que você está achando estranho que eu estou falando de alguma forma? Simples, porque isso aqui é um paradigma muito grande. Porque Jesus fala, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. A Bíblia diz que Jesus ficou admirado, ficou impressionado com a fé desse homem. Por quê? Deixa eu te explicar. Porque ele não era judeu. Ele era gentil, ele era romano. Porém, ele estava tendo uma compreensão de quem Jesus é, da autoridade de Jesus, maior que os religiosos da época. Maior que aqueles que se diziam conhecedores do Velho Testamento e que deveriam saber quem Jesus é, mas eles ficavam criticando Jesus, ofendendo a Jesus, perseguindo a Jesus. São aqueles que gritaram Barrabás no lugar de Jesus. Então aqueles que deveriam reconhecer a autoridade de Jesus não reconheciam, mas o oficial romano reconheceu. E não só reconheceu, como teve uma fé que Jesus disse aqui, olha, eu jamais vi uma fé como essa em Israel. Está entendendo aqui a mensagem? Então isso é uma quebra de paradigma muito grande. Porque no meio dos judeus, um gentil se levanta. O que isso significa? Significa que o poder de Deus e as palavras de Deus, o mover de Deus, ele é para todos, não é só para um povo selecionado. Tem uma galera que depois que vira crente, se acha exclusivo das bênçãos e da graça de Deus, e que os outros não merecem, só Ele. E não é assim. Deus tem o desejo de abençoar e de salvar a todos.
E isso você percebe aqui nesse texto, quando a palavra de Deus, a palavra de Jesus, se direciona a esse centurião. O texto continua, e aí Jesus fala: volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Presta atenção. Quando eu disse que eu iria pregar sobre o poder da palavra, eu não sei se isso vai virar uma série, não sei, estou pensando, não sei se eu faço uma live depois para falar mais sobre isso, porque esse assunto é extenso. Mas eu sei que também que a gente não vira a gente pregar um sermão muito grande no culto online. Mas a gente vai dissecar mais esse assunto, porque é algo que eu tenho estudado muito e que Deus tem falado muito ao meu coração. Mas presta atenção, é o poder da palavra de Jesus. Da mesma forma que aquele homem compreendeu que bastava uma palavra de Jesus para que o seu servo fosse curado, para você, basta você compreender que basta uma palavra de Jesus sobre a sua vida para que as coisas mudem. Bastou uma palavra de Jesus na cruz, está consumado, para que hoje nós tivéssemos acesso à nossa salvação e vida eterna, por causa daquilo que Ele fez, por causa das palavras dEle. Sempre foi assim. Se você for no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, olha só que legal, você vai lá, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você começa a ler, você vai perceber o quê? Que Deus criou tudo mediante a sua palavra. A palavra de Deus proferida transformou o nada em algo, transformou o vazio no universo. E aí você vai ver, João capítulo 1, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio era o Logos, que é Jesus. Ele era a palavra, aquele que a palavra já existia, tudo que foi feito se fez por meio dele. O que quer dizer isso? É o poder da palavra de Jesus, meu irmão. Então você vai ver que João capítulo 1 é uma complementação de Gênesis capítulo 1 para dizer que Jesus sempre existiu e que as coisas foram criadas por meio da palavra. E que Jesus é a própria palavra. A gente vai falar sobre isso mais para frente, porque o Logos tem um significado tão maravilhoso ali no João capítulo 1. Mas eu quero que você fique aqui com o poder da palavra de Jesus. Quando Jesus fala, as coisas acontecem. Quando Deus fala, as coisas mudam. Você vai ver que a promessa de Deus, a palavra de Deus para Abraão, não abençoou só Abraão, mas abençoou a toda a terra. E por assim vai, por aí vai, na Bíblia inteira. Então, agora você precisa entender o seguinte: primeira coisa, a palavra de Deus muda tudo. Segunda coisa, qual é a palavra de Deus que você está precisando hoje? Porque talvez, você está me ouvindo e talvez você está doente. Talvez você está precisando de cura. Então você precisa ouvir as palavras de Jesus da mesma forma. Tal como você creu, assim acontecerá. Então creia que Jesus Cristo pode te curar, porque tal como você crê, assim vai acontecer. Porque a palavra já foi liberada. Marcos vai dizer que os sinais acompanham aqueles que creem. Então se você crê, a palavra de Jesus já foi liberada sobre a sua vida. Porque as nossas palavras, elas têm um poder muito mais destrutivo do que construtivo, porque a gente peca demais. Agora, existe algo muito interessante que pode acontecer com você. Presta atenção nisso agora. Presta atenção. A nossa palavra não vai mover o sobrenatural. Mas por causa daquilo que Jesus fez, nós podemos falar em nome dele. Nós podemos falar em nome de Jesus. E aí você profere as palavras que Jesus proferiu e assim o sobrenatural acontece. Então você pode orar em nome de Jesus e alguém pode ser curado. Você pode orar em nome de Jesus e as coisas acontecem. Você pode orar em nome de Jesus e alguém é salvo. Porque você pode falar, não mediante a sua palavra, mas mediante a palavra de Jesus, mediante aquilo que Ele já falou. Meu irmão, a palavra de Jesus muda tudo. Agora, tem um ditado popular, que todo mundo fala, minha mãe fala para mim, todo mundo fala. Cada um só dá aquilo que tem. Então, se você quer falar a palavra de Jesus e a palavra de Deus, se você quer declarar as palavras de Jesus e as palavras de Deus para outras pessoas, primeiro você tem que estar cheio dela, meu irmão. Porque você só vai dar aquilo que você tem.
Não tem como você interceder por alguém sem que você esteja cheio da palavra de Deus. Não tem como você falar as coisas de Deus, falar aquilo que glorifica a Deus, se você não estiver cheio da palavra. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Presta atenção, pensa bem nas últimas coisas que você tem dito. Basta uma palavra para que tudo mude. Às vezes você olha para 2020 e o saldo foi negativo. Leu pouco a Bíblia, orou pouco, a célula parou, não andou direito as coisas, não ganhou ninguém para Jesus, esfriou na fé, se afastou do caminho, se afundou mais naquele pecado. Presta atenção, Jesus Cristo hoje te chama pelo nome, da mesma forma como ele chamou Zaqueu naquele dia. Jesus Cristo te chama pelo nome, libera uma palavra sobre a sua vida. Então, viva mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Não as palavras que esse mundo tem a dizer a seu respeito. Não as coisas que dizem para você aí, mas sim a palavra de Deus, que é a palavra do poder. Creia nessa uma palavra e busque essa uma palavra. Porque você percebe que o centurião saiu de onde ele estava. Ele não mandou alguém ir mandar um recado para Jesus. Ele não mandou uma carta para Jesus, um pergaminho para Jesus. Ele não mandou, sei lá, um pombo correio. Ele foi até Jesus. Ele buscou a palavra de Jesus. Ele sabia, basta uma palavra. Basta uma palavra e meu servo será curado. Meu irmão, busca Jesus, vai atrás, sai do comodismo, em nome de Jesus. Faz quanto tempo que você não abre essa Bíblia que está aí do seu lado? Abra a Bíblia, busque a Deus. Enquanto ainda há tempo, busque ao Senhor Jesus enquanto ainda há tempo e peça para que Ele possa liberar essa palavra sobre a sua vida. Gente, eu converso com o crente a semana toda, o tempo todo, e a gente faz atendimento, e a gente conversa, e a gente liga, e a gente vai na casa, e a gente ora, e no final das contas, o que está todo mundo buscando é uma palavra de Jesus, que vai mudar o curso das coisas. Então, que a gente possa viver com essa fé que o centurião teve. Sair da zona de conforto, sair do comodismo, chegar ao Senhor Jesus com humildade, mas com muita fé e dizer: Jesus, basta uma palavra. Para aquela época, era impossível qualquer outra coisa. Esse rapaz estava prestes a morrer. E talvez para você possa ter algo acontecendo na sua vida que pareça impossível. Possa ter algo acontecendo ao seu redor que é impossível. Eu já passei por situações que eu olhei e falei assim: não tem jeito, não tem o que fazer. Mas vem o Senhor Deus e muda a história, porque Ele libera uma palavra. E quando Ele libera uma palavra, nada pode parar, porque a palavra de Deus jamais volta atrás. A palavra de Deus, uma vez proferida, ela se cumpre. Deus não é homem para mentir. Então, meu irmão, creia na palavra de Deus. Creia nas palavras de Jesus. Eu quero concluir. Então, que você possa agora ir onde você está. Provavelmente isso vai virar uma série de mensagens. E essa foi só uma introdução. Eu não consegui nem entrar mais naquilo que a gente gostaria hoje, mas nós vamos conversar mais sobre isso. Mas eu quero que você pare agora e que você pense. Qual é a palavra que você precisa que Jesus libere sobre a sua vida? Qual é a palavra que você precisa que seja liberada sobre a sua vida nessa noite? O que é que você está buscando em Deus? Se é que você está buscando, se você não estava buscando, comece a buscar isso em Deus nessa noite, em nome de Jesus, nesse momento. Feche os seus olhos aí no seu lugar, na sua casa, no seu quarto, onde você estiver. Se você está no sofá com a sua família, eu quero te encorajar. É um culto familiar, então fica de pé todo mundo aí.
Fica de pé todo mundo aí. Entre em espírito de oração a sua casa, a sua família. Se você está no seu quarto, às vezes está assistindo na cama mesmo, eu quero te convidar a ter fé nesse momento. Fique em pé no seu lugar aí, na sua casa, no seu quarto, com seu celular na mão mesmo, não tem problema. Não importa se os outros estão vendo, porque todo mundo tem que saber que você serve a Jesus. Tome um passo de fé. Porque aquele centurião, ele se expôs. Para ele alcançar a palavra de Jesus, ele se expôs. Todo mundo estava vendo o que estava acontecendo. Ele era um homem de autoridade, mas ele não teve vergonha. Então vá agora, busca Jesus no seu lugar, na sua casa aí. Feche os seus olhos e comece a pedir para Deus. Eu sei que esse é o culto de adolescentes, mas eu sei que tem muita família que assiste o nosso culto também. E talvez você está precisando de uma palavra sobre o seu casamento. Talvez você está precisando de uma palavra sobre a vida dos seus filhos. Talvez você está precisando de uma palavra sobre a vida de algum familiar seu. Comece a buscar isso agora em Jesus. Talvez você, minha irmã, precise de uma palavra sobre a vida do seu marido que se afastou, que esfriou na fé. Então comece a buscar essa palavra de Jesus agora, porque basta uma palavra do Senhor Jesus para que as coisas mudem. E assim como você crê, irá acontecer, não por causa de nós, mas por causa do poder de Jesus, do poder da palavra dele. Então comece a orar agora.